Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, professor de Física. Galera, estamos gravando Eletrostática. Finalmente chegamos ao campo elétrico. Gente, essa aqui é a aula número 5 já, falou? Aula número 1 eu fiz um histórico. Aula número 1 eu falei de carga elétrica para você, da carga elementar, da carga de um corpo. Na aula número 2 e na aula número 3 eu falei de processo de eletrização. Aula 2, processo de eletrização por atrito e por contato. E na aula número 3 eu discuti em detalhes o processo de eletrização por indução, lembra? Na aula número 4 eu falei para você da lei de Coulomb, força elétrica, lei de Coulomb, importantíssima aula, hein? Você tem que dominar, hein? Tá bom? E agora chegamos a campo elétrico, campo elétrico. Gente, essa aula eu vou fazer com bastante detalhes para você ter um entendimento excelente de campo elétrico. Gente, bom, primeira coisa, campo elétrico. Por que nós precisamos estudar o campo elétrico? Gente, existe na natureza um grupo de forças chamada forças de campo. As forças de campo são aquelas forças, galera, que agem à distância. Forças de campo são forças que agem à distância, que não necessita de que haja um contato entre os corpos, tá? Nós temos as forças de campo e as forças de contato. Então, se não necessita que haja contato entre os corpos, chamamos de forças de campo. Essas forças que nós estudamos aqui, força gravitacional, força magnética e a força elétrica. A força gravitacional é uma força de campo. Por quê? Porque ela age à distância. Por exemplo, entre a Terra e a Lua existe uma força gravitacional à distância. Entre o Sol e a Terra, mesma coisa. Força gravitacional. Nós estudamos em detalhes nas nossas aulas de gravitação, que tem uma playlist do meu canal lá para você, tá? Lá está em detalhes. Força magnética. Força magnética é uma força de campo. Quando eu pego um ímã, coloco um pedacinho de ferro aqui próximo, ele é atraído pelo ímã mesmo à distância. Então é uma força de campo, tá? Isso aqui nós estudamos em detalhes no Eletromag. Tem uma playlist Eletromag no meu canal também para você, meu querido. Por fim, chegamos à força elétrica. Força elétrica é uma força de campo. Como eu disse para você na aula passada, quando você tem duas cargas, uma sente a presença da outra, que pode ser de atração ou repulsão, dependendo dos sinais das cargas. Lembra? Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem, os opostos se atraem, lembra? Muito bem, meu querido, acontece que essa força elétrica à distância é uma força de campo que a gente diz. Por quê? Porque não há nada, né, puxando, encostando, empurrando uma carga a outra. Não, é ação à distância. Tá legal? Gente, e para explicar bem essa ação à distância dessas forças de campo, nós desenvolvemos os chamados modelos de campos, que explicam muito bem a questão da ação à distância. O que vem a ser um modelo de campo, Boaro? Bom, nós hoje estudaremos o modelo de campo associado ao campo elétrico, mas eu vou citar para você de maneira geral o seguinte. O modelo de campo, gente, nos diz o quê? Que um corpo gera em torno de si um campo, uma região, um campo. E esse campo, por ser um campo vetorial, possui um módulo, uma direção e um sentido. Entendeu? Olha o jeito que eu escrevi para você. O corpo gera em torno de si um campo que é expresso por um vetor e possui módulo, direção e sentido. É assim com o campo gravitacional, é assim com o campo magnético e é assim com o campo elétrico, que é o objeto do nosso estudo. Entendeu? Essa é a ideia. Gente, eu vou falar um pouquinho mais para você aqui de campo elétrico e depois no próximo quadro eu vou começar a discutir mais em detalhes o campo elétrico para você e eu vou fazer uma analogia do campo elétrico com o campo gravitacional para você entender essas duas coisas juntas que você vai entender muito bem, tá bom? Muito bem, galera, então ó, campo elétrico. Gente, o que é isso aqui? O campo elétrico é uma parte fundamental, tá, do estudo das ondas eletromagnéticas. Isso aqui, o estudo das ondas eletromagnéticas, gente, ele vem desde meados do século XIX. Tá? Meados do século XIX, os caras já estudavam bastante isso daqui. Um senhor chamado Maxwell, tá? James Clerk Maxwell, ele desenvolveu uma série de equações em que ele conseguiu sintetizar e explicar bastante bem as ondas eletromagnéticas. Então, o campo elétrico, assim como o campo magnético, são partes, são constituintes fundamentais da teoria das ondas eletromagnéticas, ok? Bom, só para que você consiga entender um pouco melhor dentro do nosso cotidiano, qual é a importância disso aqui? Gente, todo o estudo de ondas eletromagnéticas, então, está associado, está embasado
no entendimento de campo magnético e de campo elétrico, ok? Então, galera, todo estudo que nós fazemos, toda aplicação que nós fazemos de tecnologia sem fio, por exemplo, celular, o seu Wi-Fi, Bluetooth, todas essas tecnologias sem fio, infravermelho, tudo isso só foi possível com a correta compreensão, com a perfeita compreensão das teorias de campo, dos modelos de campo, tá bom? Se isso aqui só foi possível com o entendimento do campo elétrico, tá legal? Então, como a onda eletromagnética, ela é um campo elétrico e um campo magnético associados, para você entender bem, transmissão de informação via rádio, ondas de celular, tá? Transmissão de informação por infravermelho, transmissão de informação pelo Wi-Fi, Bluetooth, tudo isso que é enviado por onda só foi possível graças ao bom entendimento do campo elétrico. Tudo bem, meu querido? Tudo bem? Então, esse aqui é a préviazinha que eu preciso fazer para você saber do que nós estamos falando, ok? Então, agora eu vou discutir em detalhes com você e fazer uma analogia entre campo elétrico e campo gravitacional, tá bom? Vamos lá? Não é assim como a força elétrica, a força gravitacional é uma força de campo, uma força que age à distância. Ok, Boarô, entendi. Então imaginemos o seguinte, você tem aqui o planeta Terra e aqui você tem um certo objeto, uma certa massa m, como a tampinha desse meu canetão aqui, por exemplo. Bom, nós sabemos que se eu colocar esse cara aqui e eu soltar, ele vai cair. Por que vai cair, Boarô? Porque a Terra atraiu, isso mesmo. Mas aqui nós estamos pensando nessa visão de campo, vamos pensar assim, caiu, por quê? Porque o campo gravitacional transmitiu a força gravitacional para esse objeto e ele caiu. Tudo bem? Legal, Boarô, entendi. Como é que nós definimos o campo gravitacional? Gente, o campo gravitacional, note que está na notação vetorial, tá? Porque é um vetor. O campo gravitacional é definido como sendo a força-peso, ou seja, a força que surge sobre esse corpo dividido pela massa dele. Então, olha só, aqui eu tenho a Terra, aqui eu tenho o objeto que eu vou soltar. O campo gravitacional aqui em volta, gerado pela Terra, é definido como sendo a força que surge sobre esse objeto dividido pela massa dele. Você solta, ele cai. É a força que surge pela massa. Gente, você conhece essa expressão? Você conhece? Aqui só está escrito em outro formato. Olha só, se eu passo a massa para lá multiplicando, não é verdade que fica peso é a massa vezes a gravidade? Peso é a massa vezes a gravidade? Sim ou não? Ou seja, é o próprio P igual a M vezes G. Só que aqui escrito no formato a partir do campo gravitacional. Beleza, tudo bem? Gente, olha só a ideia. Pera aí, Boarô, eu coloquei esse cara aqui, surgiu uma força sobre ele e caiu, certo? Certo. Imaginemos a seguinte situação agora. Vamos tirar a Terra daqui. De maneira hipotética, aqui está o objeto, aqui estava a Terra, surgiu uma força, certo? Certo. Se eu pego a Terra e levo embora, e mantenho esse objeto nesse ponto, pergunto para você, agora que a Terra não está mais aqui, vai surgir uma força gravitacional sobre aquele cara? Não vai? Não vai, isso mesmo. Por que que não vai? Não vai, gente, porque o agente do campo, né, o agente produtor de campo gravitacional aqui é a Terra. Então, se eu tirar a Terra e levar embora, a Terra não gerará mais o campo gravitacional aqui em volta, aqui em torno dela. Entendeu? Bom, uma forma de você definir o campo é o seguinte, gente. O campo gravitacional é o quê? É a modificação aqui no espaço que teve graças à existência desse corpo, que no caso é a Terra. Entendeu? Essa é a ideia, meu querido. Vamos transferir isso aqui para cá? Olha só como você vai entender bacana. Agora eu pego uma carga grande, tá? Nós chamamos de carga fixa, carga fonte, carga geradora, uma carga grande. E aí eu vou pegar, ao invés de eu pegar um objeto que tenha massa, eu vou pegar um objeto que tenha carga. Porque agora eu quero analisar o campo elétrico. Então eu vou ter que pensar na força elétrica. Então olha só. Esse objeto aqui, que tem carga, então ele está próximo dessa carga grande, ok? Ok? Gente, vai surgir sobre esse objeto uma força elétrica, ok? Vai surgir uma força elétrica. Pode ser de atração ou repulsão, dependendo dos sinais, como nós sabemos, mas vai surgir uma força. Olha só que interessante. Se eu pegar essa carga geradora, essa carga fonte, nós chamamos essa carguinha pequena de carga de prova, tá? Se eu pego essa carga grande, essa carga geradora, se eu levá-la embora, essa carga pequena vai estar sujeita a uma força? Não vai mais. Por quê? Porque o agente gerador do campo aqui em torno
é essa carga grande, é essa carga fixa. É essa a ideia. E como é que você define o campo, Boarô? Meus queridos, o campo elétrico vai ser igual à força elétrica pela carga. O campo elétrico aqui num ponto qualquer vai ser igual à força elétrica que vai surgir sobre a carga, dividido pelo valor da carga, de maneira semelhante ao que nós tivemos aqui. O campo gravitacional era a força gravitacional pela massa. O campo elétrico é a força elétrica pela carga. Essa é a ideia, essa é a ideia. Tem uma pequena diferença entre elas, galera, que é a seguinte. Como a massa é sempre uma coisa positiva, a massa é sempre um algo positivo, o vetor campo gravitacional e o vetor força-peso, eles possuem sempre a mesma direção e sentido, tá? Então ali eu desenhei apenas a força-peso, mas aqui você tem o campo gravitacional também apontando para cá, certo? No caso, eu vou explicar isso em mais detalhes no próximo quadro, tá bom? No caso da força elétrica, não. No caso do campo elétrico, não. Por quê, Boarô? Porque nós temos dois tipos de carga, né, gente? Nós temos a carga positiva e a carga negativa. Então, o campo elétrico e a força elétrica possuirão sempre a mesma direção, mas podem ter sentidos opostos, tá bom? A força e o campo terão sempre a mesma direção, mas podem ter sentidos opostos. O campo pode apontar para um lado e a força para outro, ou os dois para o mesmo lado. Eu vou explicar em detalhes para você daqui a pouco. Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? Essa é a definição básica de campo gravitacional, essa é a definição básica de campo elétrico. Guarda isso, cara, guarda isso. Porque essa equação aqui é a básica, serve para qualquer corpo, em qualquer formato. Da mesma forma que essa aqui serve para qualquer corpo, em qualquer formato. Se você tiver o valor da força elétrica e o valor da carga, daquilo que você colocou, não se esqueça, meus queridos, essa carga, esse Qzinho, eu vou até escrever para você. Nós chamamos de carga de prova. Carga de prova. Tá bom? Que é a carga que você leva para lá e para cá para você estudar. Tudo bem, meus queridos? Vou começar a falar das equações para você poder resolver e entender isso bem, tá bom? Vamos lá? Muito bem, galera, ó, então, o fato de nós termos duas cargas, cargas positivas e cargas negativas, nos obriga a fazer um estudo um pouco mais detalhado da representação do campo em torno dessas cargas. Então, olha só, campo gerado por cargas pontiformes, positiva e negativa. O campo elétrico, meus queridos, o campo elétrico, ele é sempre um vetor que está na direção que contém o centro da carga, ó, carga pontiforme, e aponta para fora se a carga for positiva e aponta para dentro se a carga for negativa. Então, olha só, eu tenho uma carga positiva, essa carga positiva modificou o espaço em torno dela, não é, Boaro? Não é essa a ideia de campo? Isso mesmo. Eu tenho uma carga positiva que modificou o espaço em torno dela. Tanto que se eu pegar uma carguinha de prova e colocar aqui, surge sobre ela uma força, que pode ser de atração ou de repulsão, dependendo do sinal das cargas, certo? Mas essa carga fixa, essa carga fonte, modificou o espaço em torno dela. Ok. Coloco uma carga de prova, surge uma força. Então, nessa região do espaço existe um campo elétrico, certo? Essa é a ideia. Nessa região do espaço existe um campo elétrico. Por quê? Porque eu peguei uma carga de prova, coloquei aqui e surgiu sobre ela uma força. Essa é a ideia. E como é que eu represento? Eu represento por um vetor assim. Galera, então, ó, nesse ponto aqui, eu vou chamar de ponto A, o campo elétrico, vou chamar de EA aqui, tá bom? O campo elétrico vai ser para fora em relação à carga. E se eu pegar um outro ponto, Boaro, por exemplo, esse outro ponto B aqui, ó. Se eu pegar esse ponto B aqui, como é que vai ser o campo ali? Horas, lembre-se, a reta que contém a carga e o ponto, e apontado, meus queridos, para fora. Ali, ó,
Então, no ponto B, eu teria um campo apontado para fora. Por quê? Porque a carga positiva, convencionou-se assim. Carga positiva, campo para fora. Carga positiva, campo para fora. Carga positiva, campo de afastamento. Afastamento para fora, tá bom? Se eu pegar um outro ponto qualquer, Boaro, esse ponto aqui lá mais longe. Ó, mesma coisa, galera, tá bom? Para todos os pontos em torno dessa carga, eu terei aqui um campo para fora, que ele vai ser menor, tanto mais longe eu estiver da carga. Tá? Isso vai ficar mais claro para você daqui a pouco quando eu colocar a equação para você. Mas essa é a ideia. O campo ele vai ficar cada vez menor quanto mais distante eu estiver da carga. Essa é a ideia. Aí aqui, Boaro, para fora. Aí aqui, Boaro, para fora. Essa é a ideia. E para cargas negativas, meu querido? Para dentro. Então, se eu pego aqui o ponto 1, a carga fonte está aqui, ela está gerando nesse ponto um campo que aponta para dentro. Ah, Boaro, e nesse ponto aqui, ó, bem mais distante? Também vai haver um campo elétrico que aponta para dentro. Carga negativa, campo para dentro. Carga positiva, campo para fora. Carga negativa, campo de aproximação, campo para dentro. Carga positiva, campo para fora. E nesse ponto aqui, Boara, a mesma coisa. Você entendeu já, né? De novo, quanto mais próximo você estiver da carga, maior o valor do campo. Quanto mais próximo você estiver da carga, maior o valor do campo. Nós diferenciamos em carga geradora e carga de prova para que você não fique na dúvida. Meus queridos, essa parte da matéria gera uma confusão muito grande. As pessoas confundem muito campo elétrico com força elétrica. Não confunda campo elétrico com força elétrica. São coisas diferentes. Por favor, entenda o que eu já vim explicando para você até hoje na aula. Agora você já entendeu melhor, mas veja só. Mais uma informação para você entender. Para eu ter força, eu preciso de duas cargas. É a força entre dois corpos, atração ou repulsão. Para eu ter campo, basta uma carga, gente. Uma carga. Porque o campo elétrico é a modificação no espaço aqui em torno graças à existência dessa carga. Essa é a ideia, tá? Não confunda força com campo. Força, ação entre dois corpos. Campo, a modificação no espaço graças à existência dessa carga. Entendeu a ideia? Entendeu? Gente, então agora eu vou falar para você o seguinte. Tá, então eu vou pegar uma carga de prova e vou colocar essa carga de prova aqui para você ver o que acontece. Mas note, o campo elétrico já está aqui. O campo elétrico já está aqui. Eu colocando ou não uma carguinha de prova em qualquer desses pontos, o campo elétrico ali gerado naquela região é devido à carga fonte, à carga geradora, à carga fixa, dependendo do problema, do exercício, do texto, tem diferentes denominações. Mas é essa carga aqui, a geradora. Então olha só o que eu vou fazer, meu querido. Eu vou pegar nesse quadro, que eu tenho a carga positiva, e vou colocar uma carguinha aqui. Olha só, vou pegar uma carga e vou colocar aqui uma carga negativa. Venho aqui e coloco uma carga negativa no ponto C, certo? Pergunto, a inserção, o fato de eu ter colocado essa carga negativa, vai modificar o campo elétrico nesse ponto? Não, meus queridos, não. Por quê? Porque a carga não gera campo no ponto que ela está. Você fala, Boaro, mas essa carga negativa também gera um campo elétrico, não gera? Gera nos outros pontos que estão próximos dela, porque no ponto que ela está, ela não gera campo elétrico. Então, quando eu coloco essa carga nesse ponto C, ela não modifica o campo elétrico do ponto C. Tá entendendo? Porque o campo elétrico do ponto C é um campo gerado por uma outra carga. É essa a ideia. Agora você pode falar para mim, Boaro, mas eu posso analisar a força, não posso? Agora eu posso, tem duas. Campo, basta uma, tá? Basta uma carga, tem campo. Claro que às vezes você vai encontrar problemas em que os campos são gerados por mais de uma carga. Eu vou falar para você daqui a pouco. Mas para campo, basta uma. Força, pelo menos duas. Pelo menos duas. Entendeu a ideia? Então, Boaro, vai surgir uma força aqui? Vai, meu querido, vai. Essa força é de atração ou é de repulsão, Boaro? Gente, essa força é de atração, né, meu? Cargas de sinais opostos se atraem. Cargas de sinais opostos se atraem. Cargas de mesmo sinal se repelem. Não é essa a ideia? Não é essa a ideia?
Então, gente, olha só que interessante. O campo elétrico ficou apontado para fora, porque ele foi gerado por uma carga positiva, mas a força elétrica está apontada para dentro. Por quê? Porque essa é positiva e essa é negativa. Foi o que eu disse há pouco nesse quadro aqui para você. O fato da carga ser positiva ou negativa, geradora de campo, vai proporcionar essa situação. Quer ver só? Vamos analisar aqui. Eu vou pegar uma carga, um elétron também, por exemplo, como eu fiz aqui, ó. Eu vou pegar um elétron e vou colocar esse elétron aqui, tá? Vou pegar esse elétron e vou colocá-lo aqui. Deixa eu só apagar esse cara que eu vou colocar bem aqui, o elétron. Ao colocar esse elétron aqui, meus queridos, olha só, então aqui era a região de campo que eu chamei de E3, não foi? Esse aqui era o ponto 3, aqui um campo elétrico E3. Pergunto, o fato de eu colocar essa carga negativa aqui vai modificar o campo elétrico nesse ponto? Não, Boaro, não, Boaro, isso mesmo, não, por quê? Porque o campo nesse ponto foi gerado por essa carga, o Qzão, a carga fonte, galera, foi ela que gerou o campo elétrico nesse ponto. Ao colocar uma outra carga aqui, essa carga ela não gera campo no ponto que ela está. Essa carguinha, esse elétron, não gera campo elétrico no ponto que ela está. Então, o campo elétrico nesse ponto realmente continua sendo E3. Aí a força, Boaro? Não, vai ter força. Tenho duas cargas, então vai ter força. Olha só. Essa força, Boaro, é uma força de atração ou de repulsão? Meu querido, minha querida, essa força é de atração ou repulsão? Essa força é uma força de repulsão. Claro, Boaro, claro. Cargas de mesmo sinal se repelem. Cargas de mesmo sinal se repelem. Cargas de sinais opostos se atraem. Os opostos se atraem. Não é isso? Entendeu? Então, galera, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um próton. Entendeu essa ideia? Então agora eu vou pegar um próton e vou colocar um próton nessa região do espaço e vou pôr um próton nessa região do espaço para a gente estudar o que está acontecendo. Olha só. Meus queridos, eu vou pôr um próton aqui, ó, no ponto A. Eu venho aqui no ponto A e ponho um próton, tudo bem? Beleza, Boaro, vai aí. Ó, coloquei um próton aqui. Fala para mim, o fato de eu colocar esse próton nesse ponto, eu modifiquei o campo elétrico nesse ponto? Não, porque ele não modifica o ponto em que ele está, ele não gera campo, ok? Então esse próton não vai modificar nada ali, ok, Boaro? Então continua sendo EA, tudo bem? Tudo bem. Fala para mim, vai surgir uma força entre a carga fonte, vai surgir uma força entre o Qzão, a carga fonte, e a carga de prova que eu coloquei aqui, entre o Qzinho que eu coloquei aqui, que no caso é um próton, vai surgir. A força é de atração ou é de repulsão? É de repulsão, bora. Claro, né, gente? Positivo com positivo se repele. Positivo com positivo se repele. Então, a força elétrica está apontada para cá. Tá bom? A força elétrica está apontada para lá. E se eu colocar um próton aqui, o que vai acontecer? Aqui no ponto 1, por exemplo, posso pôr um próton aqui, Boaro? Pode. Coloquei um próton lá no ponto 1. Fala para mim uma coisa. Vai ocorrer uma força entre esse próton e essa carga fixa, carga geradora, carga fonte? Posso? Posso analisar essa força? Sim. O que vai acontecer? Essa força vai ser de atração ou de repulsão? De atração, né, Boaro? De atração, isso mesmo. Então, eu vou desenhar aqui, ó, uma força de atração, Então, meu querido, vai haver uma força elétrica aqui de atração. Cara, olha que interessante. Primeira coisa interessante aqui, ó. Quando eu coloquei uma carga negativa, tanto aqui quanto aqui, o campo e a força que surgiu sobre ela têm sentidos opostos. Percebe? Ó, o campo e a força que surgiu sobre ela têm sentidos opostos. Quando eu coloquei uma carga positiva, o campo e a força que surgiu sobre ela tem o mesmo sentido. E quando eu fiz isso do lado de cá, Boaro, mesma coisa. O campo e a força tem o mesmo sentido. Alguns vestibulares, concursos, provas, eles gostam de cobrar isso de vocês. Não decore a coisa à toa. Entenda, tá? Foi consequência do quê? Carga positiva, campo de afastamento. Se eu ponho um próton, joga para fora. Se eu ponho um elétron, puxa para dentro. Carga negativa, campo de aproximação. Se eu ponho um elétron, joga para fora. Se eu ponho um próton, puxa para dentro. É por isso, entendeu?
Uma outra coisa interessante que vale a pena discutir com você aqui é o seguinte. Boaro, aqui a força elétrica ficou menor que o campo. Então eu vou fazer o seguinte, vamos somar a força e o campo e vamos ter um vetor resultante aqui? Gente, isso não faz sentido. Eu já ouvi várias vezes alunos falarem isso, perguntarem isso para mim. Isso não faz sentido. Não faz sentido eu somar força elétrica com campo elétrico, não faz sentido. Então, aqui não faz sentido somar, aqui não faz sentido subtrair, são coisas diferentes. Cuidado na resolução dos exercícios, vocês erram muito isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto vale 5 metros mais 3 litros? Quanto que vale 5 metros mais 3 litros? Boaro, você está louco? Coisa mais maluca? Então, meus queridos, para nós, professores de física, você falar quanto que vale a força elétrica mais o campo elétrico, soa do mesmo jeito. São grandezas físicas diferentes. Não faz o menor sentido somar. Como não faz sentido somar velocidade com aceleração. Não faz sentido você somar força com aceleração. São grandezas físicas diferentes. Entendeu? Elas estão relacionadas? Sim, estão relacionadas, claro. Mas não faz sentido fazer soma de vetores com essas coisas. Tudo bem, meus queridos? Entenderam? Entenderam? Bacaninha. Teve dúvida, gente? Depois volta o vídeo, pausa, pensa um pouco, olha que eu explico em detalhes, olha de novo, você aprende bacaninha. Gente, por favor, dá um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, hein? Compartilhe esses vídeos. Isso dá uma ajuda muito grande, você ser inscrito no canal, você receberá sempre as atualizações que eu publico para vocês, que vocês, como podem perceber, eu publico muita coisa, em muitos detalhes, e sempre totalmente grátis, tá bom? Dá uma força pro Boaro aí, tá legal? Gente, então eu vou apagar isso aqui, para falar da equação, do cálculo disso aqui, para a gente fazer um exercício, tá bom? Vamos lá, Cálculo do campo. Agora, nós vamos calcular o valor do campo elétrico gerado por cargas pontiformes, tá bom? Estou falando nesse momento de cargas pontiformes. Depois eu vou falar de cargas de placas paralelas carregadas, o campo elétrico uniforme ali. Agora, reduzimos a pontinhos, cargas pontiformes. Então, essa carga Qzão é a nossa carga fixa, a nossa carga fonte geradora de campo, a um certo ponto aqui. Por exemplo, no ponto A, ela gera um campo EA. E no ponto B, geraria um campo EB para cá, no campo C para cá, no campo D para lá, em volta dela toda, não é isso? O campo elétrico é a modificação no espaço graças à existência dessa carga, certo? Certo. Eu quero, nesse momento, calcular o valor. Eu disse a você que a definição de campo é a força pela carga. Gente, essa definição, meu querido, minha querida, é uma definição geral. Fique esperto, porque isso aqui vale para qualquer tipo de campo gerado, tá? Por qualquer carga. Se eu tenho um objeto com formato qualquer e eu coloco um elétron aqui perto, ele vai sentir uma força, certo? O valor da força que ele sentir dividido pela carga dele é o campo que essa coisa esquisita gerou aqui, ok? Essa é a ideia. O campo elétrico vai ser a força que surge sobre uma carga de prova pelo valor da carga de prova, em qualquer ponto do espaço que eu colocar, independente do formato desse corpo aqui. Nós reduzimos nosso estudo agora às cargas pontiformes. Opa! Tá bom? Então, a carga não vai ser um formato qualquer, vai ser um pontinho. Cargas pontiformes. Mas aí facilita muito a nossa vida. Porque essas cargas são pontiformes, gente, o que eu faço? Ao colocar, por exemplo, uma carga positiva aqui, para analisar, vai surgir sobre ela uma força, não vai? Lembre-se, para campo, basta uma carga. Para força, tem que ter pelo menos duas. Então, quando eu coloco a outra carga aqui, aí sim, surge sobre ela uma força, certo? Surge sobre ela uma força. Está aqui a força elétrica. Gente, mas a força elétrica para cargas pontiformes não é a lei de Coulomb que nós damos na aula 4? Então peraí. Então essa força aqui, agora, eu conheço. Vale K, Qzão, Qzinho por D ao quadrado. K, Qzão, Qzinho por D ao quadrado. K é aquela constante eletrostática, lembra? Discuti em detalhes na aula passada. O Qzão é o módulo da carga geradora. O Qzinho é o módulo da carga que eu coloquei aqui, É o módulo daquela carga Qzinho, pela distância entre eles ao quadrado, entre seus centros ao quadrado. Mas como elas são pontiformes, não tem problema. Dividido por Qzinho. Note, meu querido, aqui não tem módulo, tá? A definição geral não tem módulo. Tanto que se essa carga for positiva, eles terão a mesma direção e mesmo sentido.
Se essa carga for negativa, eles terão a mesma direção, mas sentidos opostos, entendeu? O próprio sinal de Qzinho já nos dá isso. Mas na hora de fazer o cálculo do módulo, eu tenho que pôr o módulo de Qzinho. Ao colocar o módulo de Qzinho, olha o que eu faço, gente. Eu cancelo Qzinho com Qzinho. Ah, então, olha só. O valor do campo elétrico naquele ponto não depende da carga que eu coloco lá. Eu disse isso para você já alguma dezena de vezes nessa aula. Você já entendeu? Então, tá coerente eu cancelar, né, gente? Não pode depender do valor da carguinha que eu ponho lá. Vai dar quanto, então, Boarô? K, Qzão, por D ao quadrado, meu querido, minha querida. Então, note, se a carga for pontiforme, carga geradora pontiforme, vai dar K Qzão por D ao quadrado. Tudo bem? Qual é a unidade, Boarô? A unidade de campo. Gente, campo não é força por carga? Pensa sempre assim. Se você ficar na dúvida qual é a unidade de uma grandeza física, pensa nas grandezas originais que geraram essa grandeza que você está estudando. Não é força por carga? Sim. Força é dada em quê? Newtons, isso mesmo. E carga? Carga é dada em quê? Em coulombs. Então, o campo elétrico é o Newton por coulomb. Newton por coulomb. Ou volt por metro também, a gente vai estudar mais para frente. Eu vou explicar para você lá depois por quê. Tá legal? E o gráfico, gente? Como é que é o gráfico? Gráfico de E por D. Campo pela distância. Campo pela distância. Eu tenho a carga geradora, a carga fixa. Conforme eu me distancio dela, o campo muda. Quanto mais distante, menor o campo. Não foi o que eu falei para você? Ó, gente, mas ela varia com D quadrado também, hein? Semelhante à força, o campo varia com a distância ao quadrado. Então, conforme eu vou me afastando, o campo vai ficando cada vez menor. Muito menor, tá? Então, lembra daquela história que eu falei para você, para as forças? Se eu dobro a distância, a força cai 4 vezes. Se eu triplico a distância, a força cai 9 vezes. Para campo elétrico vale a mesma coisa. Se eu tenho uma carga fixa aqui, se eu dobro a distância, o campo cai 4 vezes. Se eu estou num dado ponto e eu triplico a distância, o campo cai 9 vezes e assim por diante. Tá bom? O gráfico é essa hipérbole, lembra? Isso chama hipérbole cúbica. Hipérbole cúbica. Tá bom, meus queridos? Então, ó, agora eu vou falar para você o seguinte. Eu vou apagar esse quadro e vou falar para você o seguinte. Tá, Boaro, e se eu tenho várias cargas? Como é que resolve isso? Porque pode acontecer, né? Eu posso querer estudar, ó, tá vendo esse pontinho aqui? Eu quero saber qual é o campo elétrico nesse ponto. Você vai falar para mim, tá, onde estão as cargas? Então, pode ter uma carga fixa aqui, como é o caso. Mas eu posso ter uma carga aqui, meus queridos, e outra carga aqui. E outra carga aqui, e outra carga aqui. Como é que vai ser o campo elétrico nesse ponto devido a esse monte de cargas? É isso que nós vamos estudar agora. Vamos lá? Muito bem, galera. Então, ó, peraí. Entendemos que o campo elétrico é uma propriedade do espaço. Eu tenho uma carga fixa aqui. Essa carga fixa gera campo elétrico aqui em torno, certo? Como é que nós definimos o campo mesmo? É o valor da força que surge sobre uma carga de prova colocada aqui, dividido pelo valor da carga de prova. Então, se eu tenho a fixa aqui, eu coloco uma carga de prova aqui, surge sobre essa carga de prova uma força, surge. Então, nesse ponto, existe um campo elétrico que foi gerado por essa outra carga fixa. Entendeu? Não é assim? Ok. Então, agora, vamos pensar o seguinte. Mas eu posso ter duas ou mais cargas, tá? Várias cargas, duas ou mais. Num dado ponto P, meus queridos, eu pergunto, tem aqui a carga Q1. Eu quero saber, Boaro, quanto vale o campo elétrico nesse ponto aqui? Ah, mas acontece que além dessa carga Q1 fixa, eu tenho aqui uma outra carga Q2 fixa, uma outra carga Q2 geradora. Então, meu querido, minha querida, para eu determinar qual é o campo resultante no ponto P, eu tenho que levar em consideração a existência das duas cargas geradoras. Ah, mas como é que eu faço? Calma. Você faz normalmente, ó. Esqueça a existência, por um momento, da carga Q2. Pensemos na carga Q1 e no campo que ela gera. Gente, carga positiva, campo para fora. Carga positiva, campo de afastamento. Não é essa a ideia? Chamei de Q1, vou chamar de E1. Não é essa a ideia, Boaro?
Carga positiva, campo para fora. Carga negativa, campo para dentro. Carga positiva, campo de afastamento. Carga negativa, campo de aproximação. Gente, eu estou estudando o campo nesse ponto, mas eu poderia estudar o campo em qualquer outro ponto. Aqui, por exemplo, mesma coisa, ó, eu faria aqui o campo para fora. Aqui, mesma coisa, o campo para fora. Aqui, o campo para fora. E depois eu pegaria o campo da outra. Mas não, vamos estudar apenas o campo gerado no ponto P. Escolhemos o ponto P, entendeu? Só isso. Bom, então agora... E da carga 2, Boarô, como é que fica? Gente, a carga 2, ela é positiva ou ela é negativa? A carga 2, Boaro, é negativa. A carga 2 é negativa. Então, o campo gerado pela carga 2 no ponto P é para dentro, não é isso? Carga positiva, campo para fora, carga negativa, campo para dentro. Então, o campo gerado aqui é um campo de aproximação, é um campo para dentro. Então, aqui está o E2. Tá, mas a questão é, qual é o campo elétrico resultante no ponto P? Ó, o campo elétrico resultante no ponto P, Boaro, vai ser a soma dos dois, certo? Certo. Mas, cuidado, meu querido, minha querida, não é uma soma comum. Se esse cara der 5, esse cara der 5, a soma não vai dar 10. Não é assim. Pode até dar, né? Mas não é assim. Como é que você tem que fazer? É uma soma de vetores, meus queridos. Na aula passada, na aula 4, que eu falei de força, eu falei bastante para você estudar bem vetores. Gente, se você tem dúvidas em vetores ainda, por favor, estude bem vetores. Eu tenho uma playlist de vetores no meu canal, que tem 5 aulas, e cada aula eu fiz mais 5 exercícios resolvidos em vídeos para vocês. Por favor, estude lá, para você estar bem, tá bom? Como é que eu acho a resultante aqui, galera? Ó, a resultante, soma de vetores, tá aqui, ó, por exemplo. Parará, tá aqui, ó. Esse é o E resultante. Este sim é o campo elétrico resultante. Aqui um ângulo θ entre os dois vetores. O campo elétrico resultante da soma vetorial de E1 com E2, ER. Tá? E como é que eu calculo, Boarô? Gente, quando você tem dois vetores, nós usamos a lei dos cossenos, não é? A lei dos cossenos nos diz que o campo elétrico resultante é ele ao quadrado, é E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado mais 2 vezes E1 vezes E2 vezes o cosseno desse ângulo aqui, tá? E uma dúvida que sempre surge aqui, que os alunos me perguntam sempre, Boarô, por que aqui é mais, sendo que na matemática é menos? Por que aqui é mais, sendo que na matemática é menos? É que nós usamos esse ângulo aqui como referência, gente, na física, e a matemática usa esse ângulo aqui, ó. Tá? Um é menos o cosseno do outro. É só por isso. Vamos lembrar de uma coisa importante? Quando você tem dois vetores apenas, se os vetores estão assim, ó, você soma, ok? Mesma direção, mesmo sentido, você soma. Mesma direção, sentidos opostos, você faz o quê? Subtrai. Mesma direção, mesmo sentido, soma. Mesma direção, sentidos opostos, subtrai. Se for 90 graus, galera, por pitch, não é isso? Por Pitágoras, 90 graus por Pitágoras. E no outro ângulo qualquer, Boaro, entre eles? No outro ângulo qualquer, você usa a lei dos cossenos, tá bom? Tudo bem, meus queridos? Muito bem. Vamos fazer um exercício de aplicação, então? Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, o exercício diz assim, ó. As cargas pontiformes Q1, 20 microcoulombs, e Q2, 64 microcoulombs, estão fixas no vácuo, 9 vezes 10 a nona, K, 9 vezes 10 a nona, beleza? Respectivamente nos pontos A e B. O campo elétrico resultante no ponto P tem intensidade de... Opa, como é que é, Boaro? Note, você tem duas cargas lá nas extremidades, ó, A e B. E ele quer saber qual é o campo elétrico resultante no ponto P. Como é que a gente faz, Boaro? Calma. Esqueça a carga 2, pense apenas na carga 1 e calcule o campo elétrico resultante lá. Depois, esqueça a carga 1, pensa só na carga 2 e calcule o campo resultante naquele ponto P. E aí você vê quem é maior, quem é menor. Aí você faz um menos o outro, ou um mais o outro, dependendo dos sinais das cargas e coisa e tal. Tá bom? Volto aqui para a luz que eu explico melhor. Ó. Ele quer saber qual é o campo elétrico resultante no ponto P, graças à existência dessas duas cargas, 1 e 2. Gente, é mais comum nós chamarmos de quesão as cargas fonte, mas não necessariamente, tá bom?
É comum chamarmos de Qzinho as cargas de prova e de Qzão a carga fonte, mas não necessariamente, tá legal? Aqui ele chamou de Qzinho 1 e Qzinho 2 as duas cargas fonte, ok? Vamos fazer. Galera, 9 vezes 10 a nona. O Qzinho 1 é 20 vezes 10 a menos 6 e a distância vale, T1 vale 0,2 ao quadrado. Gente, como é que eu penso então, Boaro? Você pensa assim, ó, calcule o campo elétrico, esqueça a carga 2, como eu disse. Pensa na carga 1, gerando um campo aqui, ó, para fora. Esse cara é o E1. Depois eu vou esquecer a carga 1, vou pensar apenas na 2 e fazer o cálculo, ok? Então vamos lá, ó. Então vai ficar assim. 9 vezes 10 a nona, 20 vezes 10 a menos 6, 0,2 ao quadrado. Gente, vai ficar 9 vezes 20 vezes 10 a 9 com menos 6 é 3, dividido por 0,2 ao quadrado é 0,04, ou seja, 4 vezes 10 a menos 2, tá bom? 0,04, 4 vezes 10 a menos 2. Cancela aqui, ó, fica um 5. Então, o E1, meus queridos, vamos fazer a conta? O E1 vai ficar 5 vezes 9 é 45. 45 vezes 10. 10 a terceira, com esse menos que vai para cima, fica 10 a quinta, ok? 45 vezes 10 a quinta. Gente, 45 vezes 10 a quinta é 4,5 vezes 10 a sexta, tá bom? Newtons por Coulomb. Esse é o E1. Agora eu esqueço o E1, penso apenas na carga 2 no ponto P. A distância total era 1 metro, meu querido, então a carga 2 está do ponto P 80 centímetros. Então eu pego aqui, ó, e faço o E2. Então aqui está o E2, ó. Vamos calcular o valor de E2? Vamos calcular, ó. K, módulo de Qzão 2. Pela distância ao quadrado. Aqui ele chamou de Qzinho 2, mas como eu disse há pouco, não importa, tá bom? O importante é que tem que ter é o conceito. 9 vezes 10 a nona, 64 vezes 10 a menos 6 por 0,8 ao quadrado. Gente, vai ficar 9 vezes 64 vezes 10 a terceira, semelhante ali, né? 0,8 ao quadrado é 0,64. 8 vezes 8 é 64, então dá 0,64. 0,64 é 64 vezes 10 a menos 2, tá? Eu deixei no formato semelhante aqui, ó, para facilitar o seu entendimento. Então, você cancela esse cara com esse cara, isso aqui vai dar 9 vezes 10 a quinta. Mas eu vou deixar em função de 10 a sexta para eu poder achar a resultante mais facilmente. Então, isso vai dar 0,9 vezes 10 a sexta newtons por Coulomb. Tudo bem? Olha só que interessante, meu. Calculo o E1, calculo o E2 separadamente. Agora eu junto. Como é que eu faço? Quem é maior? E2, 0,9, 10 a sexta. E1, 4,5 vezes 10 a sexta. Note. Carga positiva, campo para fora. O E1 é para fora. E2, carga positiva, campo para fora. Então, os dois campos estão assim, gente. Se eles estivessem assim, eu somava. Como eles estão assim, eu subtraio. Entendeu? Então, o E resultante vai ser igual ao E, quem é maior? 1, né? E1 menos o E2. Ou seja, o E resultante é o E1, 4,5 vezes 10 a sexta, menos o E2, 0,9 vezes 10 a sexta. Gente, 4,5 vezes menos 0,9 é 3,6, né? Então, isso dá 3,6 vezes 10 a sexta newtons por Coulomb. Entendeu, meu querido? Minha querida? Deixa eu olhar ali qual é a alternativa. Letra B. Resposta letra B. Gente, eu quis fazer essa aula detalhada porque essa aula é muito importante para vocês. Essa aula gera muitas dúvidas. É uma das aulas que mais gera dúvida de eletricidade, é isso aqui, é o conceito de campo elétrico. Entenda bem para você prosseguir bem seus estudos, ok? Gente, como eu sempre faço, deixo aqui um link para um vídeo de menu que eu faço exercícios para vocês, tá legal? E deixo um link também para a primeira aula da playlist, para você cair e procurar no meu canal.
Meu canal é tudo totalmente grátis. Galera, meu trabalho é sempre totalmente grátis para todo mundo, tá bom? Então, assim, dê ajuda ao Projeto do Boara que você puder dar, falou? Inscreva-se no canal, dá joinha nos vídeos, já ajuda muito, 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 muito. Galera, então é isso. Ó, no meu canal tem todas as questões do Enem totalmente grátis para vocês, tá? Muito obrigado, tudo de bom pra você. Fica com Deus e até mais. Valeu!